aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o STF já reagiu. Alexandre de Moraes retomou o inquérito que investiga se Bolsonaro interfere na Polícia Federal ou não. E nesse âmbito ainda surgiu um novo elemento lá na live de Bolsonaro que promete causar ainda mais desgaste para o governo. E não para por aí. Magistrados, inclusive pessoas aí do TSE, acham que essa é apenas a primeira de muitas medidas que serão emplacadas contra o governo. A gente vai falar bastante aí o que pode se esperar no cenário aí para os próximos dias. Óbvio, né? Eles não iam deixar barato, vai ter que ter alguma reação. Vamos comentar bastante, vamos falar sobre a questão do voto auditável. Amanhã tem manifestação. Até o momento o cenário não é muito bom, vou mostrar para vocês a posição aí de líderes partidários, o que foi que o Lira falou, Gilmar Mendes também resolveu dar opinião sobre o tema. Temos que falar bastante sobre a CPI hoje, mais matérias que envolvem a questão, fake news, 11 sites aí devem ter os sigilos quebrados, sigilos fiscais, querem também partir para cima do pessoal da SECOM, porque estariam ligados ao gabinete do ódio, fizeram a ligação também entre o gabinete do ódio, a live de Bolsonaro, a imprensa não perde tempo, mas tem duas coisas interessantes. Uma delas é Ciro Nogueira, foi atrás já do Renan Calheiros, e a outra que acho que é a coisa mais importante de todas do vídeo, ainda mais do que entender aí a reação do STF contra Bolsonaro, foi uma matéria que saiu ontem no Estadão, que não é um jornal governista, pelo contrário, é um jornal de oposição, que sempre ataca o governo, uma matéria com 3 advogados analisando se existe crime ou não até o momento. E eu garanto para vocês que é uma matéria que vai alegrar o seu dia. Então vamos falar sobre isso. Espero que dê para falar sobre 2022. Parece que Bolsonaro analisa e abrir mão de algumas coisas que ele vinha pedindo, como ter controle de um partido. O PP avança aí para tentar trazer alguns ministros para o partido. Vamos falar de muita coisa, vamos falar também da oposição, Lula, Disseu. Espero que dê tempo para falar tudo, ainda do Borba Gato, Olimpíadas. Mas vamos começar aqui já sobre a reação do STF. E vejam só. Matéria da Folha de São Paulo. Fux deve incluir menção às Forças Armadas em discurso com resposta às ameaças golpistas. Comentamos no vídeo de ontem que tinha uma matéria, né, que já tava rolando algumas matérias, não tinha trazido de vídeo, porque sempre, sei lá, ficava no final, não tava dando tempo, mas o pessoal tava cobrando o Fux de uma resposta mais assertiva contra o governo Bolsonaro. Tem que fazer alguma coisa, Fux. Tem que fazer alguma coisa, não é só notinha de repúdio, não. Então já promete aí, na retomada das atividades do STF, um discurso duro, botando o dedinho na cara de muita gente, né? Tá aqui, ó, o presidente do STF, o Fux, pretende citar instituições no discurso de retorno dos trabalhos do judiciário, no qual o ministro quer responder às ameaças golpistas feitas por atores políticos no último mês. E você sabe o seguinte, mas o Fux só vai falar até o momento. Tem que ficar mais preocupado, né, com as ações reais. Sim, mas vocês têm certeza também, né? Vocês não são crianças mais. A fala do Fux vai reverberar em toda a mídia, né? A mídia vai pintar, bordar, dar cambalhotas. Estão, assim, já sedentos pelo discurso do Fux. A imprensa já tá sabendo, né? Tá, assim, comemorando. Vai ser mais motivos para atacar o governo. Segundo pessoas próximas ao ministro, na sexta-feira ele estudava, inclusive, olha só, incluir menção às Forças Armadas. Durante a fala, Fux pretende pregar que cada poder e instituição atue dentro dos próprios limites e não os extrapole, sob pena de ferir a democracia. Bom, eu acho que isso é o que todo mundo defende, né? Eu acho que se tem alguma instituição que não está avançando é o executivo. É o que eu vejo, pelo menos, mas cada um tem uma ideia. E vejam só, essa matéria vai ficando mais interessante conforme chega ao fim, né? Que não está em ordem nos parágrafos. Tem mais umas coisas no meio, mas não faz muito interesse. Para o ministro do TSE, você sabe que está lá atualmente o Fachin, o Alexandre de Moraes, o Barroso e ainda o pessoal do TSE, mas tem esses 3. A live foi patética. Além de não trazer nenhum fato novo, o presidente revelou-se desesperado diante da perda de popularidade que vem sofrendo e por ser alvo de denúncias de suspeitas de irregularidade e corrupção. Chamou a atenção dos integrantes, olha só agora, a participação na live do ministro da Justiça, Anderson Torres. Anderson Torres, policial federal, que atualmente, né, licenciado, ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O que é que Bolsonaro está sendo acusado? Já falei na chamada. Interferência na Polícia Federal. O fato
do ministro ter sob o seu guarda-chuva a Polícia Federal e ter estado ao lado de Bolsonaro em evento para divulgar supostas fraudes nas eleições foi avaliado como um ataque ao pleito. Magistrados estudam na noite desta quinta se reagiriam à participação específica de Torres. Seria mais um indicativo de que Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. E aí, né, um dia após a live de Bolsonaro, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal retomar a investigação que apura se Bolsonaro interferiu na corporação. Na sexta-feira, um dia depois. Sabe? Coincidências? Pode ser. Só um pouco assim que a gente fica assim uma pulga atrás da orelha, né? Mas tudo bem, não dá para questionar muitas ações do STF. E aí vejam só. Decisão de retomar investigação foi só a primeira de muitas medidas contra Bolsonaro, acreditam magistrados. Então aqui é a Folha de São Paulo, é a Folha que está falando que essa retomada foi uma retaliação. Folha de São Paulo está falando sobre isso daí. Inclusive, vocês vão ver que a gente aqui na sequência, nessa questão de como o magistrado vai agir contra o judiciário, vai agir contra o executivo, a maior parte das matérias saíram na Folha de São Paulo. Eles acreditam que o ministro Alexandre de Moraes entende que o presidente vem ultrapassando a linha do intolerável em termos legais. A decisão de Alexandre de Moraes, mandando a Polícia Federal retomar a investigação sobre a interferência de Jair Bolsonaro na corporação, deve ser sua primeira de muitas outras contra o presidente no âmbito penal. Lá vai a galera, né? Lá vai a galera querer colocar fogo no país. Bolsonaro é chamado de moleque do Supremo e ministros dizem que TSE não ficará mais só no palavrório. O que é que o TSE vai fazer? Eu sei que tem uma ação lá no TSE, né, que vai investigar se existe disparos de massa feitos aí pela chapa Bolsonaro-Mourão em 2018, podendo levar à cassação de ambos. Tá falando o quê? Que vai caçar o mandato de Bolsonaro e Mourão? Fala dura. A reação às falas de Jair Bolsonaro tem sido a pior possível, tanto no Supremo quanto no TSE. O presidente foi chamado de moleque por um dos magistrados do STF e teve apoio e concordância de outros colegas, que têm usado adjetivos igualmente contundentes quando se refere ao mandatário. Então parece que o STF está com raivinha de Bolsonaro. Junto a isso daí, a oposição não perde tempo. Você vê aqui a Rede, o partido do Randolfo Rodrigues, pede que Bolsonaro seja multado em 500 mil sempre que falar em fraude eleitoral. Não pode se questionar, sabe, as eleições, as urnas eletrônicas, sob pena, multa de 500 mil. Meu amigo. E depois dizem que a liberdade de expressão no Brasil não está ameaçada, né? A Rede apresentou nessa sexta um mandado de segurança ao Gilmar Mendes, solicitando que Bolsonaro seja multado em 500 mil a cada nova manifestação que fizer sugerindo a existência de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O partido também pede que a multa seja aplicada, olha só, caso as afirmações sejam propagadas por interlocutores do presidente, como ministros e familiares próximos. A medida para calar não só Bolsonaro, quanto ministros e, Eduardo Bolsonaro, é deputado, é filho, Carlos, Flávio Bolsonaro, todo mundo. Quer dizer, familiares próximos, né? A gente não sabe nem até onde vai a proximidade. Olha a oposição. Daí que tem cara que a briga não vai parar por aqui mesmo, né? Aí você vê aqui o pré-candidato do Lula, que é o Felipe Santa Cruz. Ele vai ser o vice-governador no Rio de Janeiro, na chapa do Marcelo Freixo, que é o apoio lá à frente ampla do Lula, falando que ele vê improbidade de Bolsonaro, e aí ele vai ao TSE e diz que mandatário faz ruptura e não maluquice. Mais uma ação contrária a Bolsonaro. Percebem como é a esquerda? Você vê, teve a questão lá do Borba Gato. Eu vi o Gil Diniz, o deputado estadual, carteiro reaça, correndo atrás para resolver. Eu vi o Gil Diniz. Pode ter tido mais gente? Pode ter tido. Eu tô falando que eu vi o Gil. O que aconteceu com o Bolsonaro? Já apareceu a Rede, protocolando no STF, presidente da OAB, e calma que tem mais gente.
O presidente Jair Bolsonaro pode ter incorrido em improbidade administrativa ao utilizar a estrutura pública para questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro, sem, entretanto, apresentar provas. Essa é a avaliação do presidente do AB, Felipe Santa Cruz, que outro presidente da República fez utilização tão descarada do sistema de comunicação público no Brasil. Pelo que eu sei, Bolsonaro fez uma live no canal privado dele, né? Não o sistema de comunicação pública. Ele não pegou tempo na TV, né? Aquele tempo que parece, não, tempo, sei lá, propaganda política, do governamental, tem que passar em todos os canais. Eu não acho que foi isso, acho que ele fez no YouTube dele. Segundo ele, a entidade pretende entrar com ação no TSE contra Bolsonaro por ataques do sistema das eleições brasileiras. E veja só o seguinte, né? Questionar a lisura sem, entretanto, apresentar provas. Várias pessoas ontem deram vários exemplos. Eu peguei mais ou menos, até escrevi algo que tinha mandado lá no Telegram, que é mais ou menos o seguinte, né? A mulher desconfia que o marido está traindo ela, ela segue o marido entra no motel, o marido sai do motel com marca de batom na camisa, marca de batom no pescoço, marca de batom na cueca, com cheiro do perfume. Tem uma mulher dentro do carro, descabelada, ambos suados, sabe? Mas não é prova, porque você não entrou no quarto e você não viu a ação acontecendo. O que Bolsonaro mostrou foi inúmeros indícios que só mostram que todo mundo tem dúvidas. Todo mundo não, né? Mas grande parte, né? Uma grande parte da população brasileira tem dúvidas. Dúvidas. E a gente poderia reforçar, né? A segurança para evitar maiores problemas. Simples assim. Mas não, você sequer pode mostrar. O software, qualquer software no mundo é vulnerável. Vários especialistas mostraram que precisa, sabe, sofrer um aprimoramento. Mas não pode questionar. Não pode. Você tem que aceitar, cara. É um absurdo e a imprensa toda tá dando palco para esse pessoal. Ó. Dá palco, bate palma. Olha aqui outro exemplo. Aqui não é só a imprensa brasileira, né? É a Folha já dando repercussão ao João Dória. Dória foi lá na CNN americana. CNN americana, gente. Falar mal de Bolsonaro, inventar aquelas histórias narrativas do João Dória. Tá lá, ó. Live de Bolsonaro com mentiras repercute internacionalmente e Dória é perguntado sobre ela. Pelo amor de Deus, isso daí não é repercussão, não é que repercutiu. Isso daí é o seguinte, é a assessoria de comunicação do Dória, que tem contato com o pessoal da CNN, não é a primeira vez que o Dória vai, bate o fio e fala, ó, vamos, a história é boa, eu vou bater no governo, vamos aqui, vou desgastar, vem comigo que você passa de ano. Simples assim, pergunta casada, Dória foi lá, fez o que queria. O fiasco da live de Jair Bolsonaro, fiasco, a live tem mais de 1 milhão de... Teve mais se juntar todos os canais, deve ter mais de 4 milhões de visualizações, fiasco. Na qual ele não conseguiu mostrar qualquer elemento minimamente concreto de fraudes. Meu Deus do céu. Teve repercussão fora do Brasil. A âncora da CNN, Becky Anderson, abriu entrevista com João Dória nessa sexta perguntando sobre a live. E aí o Dória falou o seguinte, outro grande erro do senhor Bolsonaro. Você vê que não é nem a palavra presidente, né? Mr. Bolsonaro. Não é presidente. Na tradução tá aqui, ó. Respondeu o grande erro do presidente. Nem a tradução tá certa. Nem o respeito de falar, não, o presidente do Brasil. Não, é o senhor lá. Aquele velho que tá lá no executivo. E olha uma coisa que a gente vem comentando, não é de hoje. Pô, cara, quando será que o pessoal aí que assessora Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, às vezes o Bolsonaro também pode ser o culpado por isso. Às vezes o Bolsonaro pode ser aquele cara teimoso. Não vou. Mas é a importância de também conversar, né, com jornais internacionais. Só o que se ventila contra Bolsonaro é isso. Eu falei pra vocês, deve ter 1 ou 2 semanas, eu tava indo dormir, minha mulher sempre fica vendo assim uns vídeos no YouTube de dormir. Eu falei, tu viu isso daqui? O Bolsonaro falou que o pessoal vai virar jacaré. Eu falei, pô, o que chegou pra cá? Olha a importância. Precisa pensar na questão da comunicação. O governo já vem dando uma melhorada, a gente vai até falar sobre isso hoje, não só vamos jogar pedra, vem acertando, mas vamos continuar. Bolsonaro age como inimigo da democracia, diz grupo de juristas e advogados. Aí você vê que tava falando, né? A rede atua contra Bolsonaro, aí vem a OAB, a figura do presidente, aí agora, né, um grupo de juristas. Quem é o grupo, gente?
prerrogativas. O grupo lulista, cara, quando que vai ter uma matéria decente e honesta? É o seguinte, assim, ó, o grupo de juristas lulistas que trabalha para o Lula e tem o Lula como ídolo e Deus, critica Bolsonaro. Não dá para tratar o prerrogativa sem colocar o Lula na mesma frase. Não dá. O dono aí do Prerrogativas é ex-membro lá do. Chefe da parte jurídica do PT. O grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados, professores, pareceristas e ex-membros do Ministério Público. Toda a matéria começa dessa forma. É Ctrl-C, Ctrl-V, né? Olha só, ele coloca esse complemento, né? Para mostrar que não é um grupo qualquer, para dar um peso na informação. Olha só, não é uma pessoa só qualquer que está falando. Olha a quantidade de gente, né? Um grupo importantíssimo. É para dar peso jurídico para a afirmação que vai fazer, né? Bolsonaro é inimigo da democracia. Divulgou na altinha. E mais uma vez saiu na coluna da Mônica Bergamo, né? É a maior petista da Folha de São Paulo. E aí, falando em petista, olha só, pra gente falar em comunicação, vai fazer sentido. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O que é que tem a ver a questão da Joyce, com aqui a foto do Cacai, comunicação, o que está acontecendo, Dória Internacional, todo mundo. A Joyce, ela contratou o Cacai, um advogado caríssimo, né? Talvez um dos advogados mais famosos do Brasil, se não o mais famoso do Brasil. E tá lá. Olha só, vamos destacar algumas coisas. A gente sempre destaca, né? O texto tá lá em azulzinho, falando o seguinte, ó, que advogado de um time enorme de políticos estrelados, como Ciro Nogueira. É interessante, a matéria começa já com o Ciro Nogueira. Mas o Cacai também, né? É advogado do Sarney, Edson Lobão, Marconi Perillo, Paulo Maluf, José Disseu e muito mais. Cacai foi acionado ontem pela deputada. E olha só que interessante, a gente sempre grifa. O Cacai está em Nova York, de onde só retorna no fim de semana. Mas já começou a trabalhar. Essa matéria saiu, olha aqui em cima, normalmente eu não falo do horário das matérias, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, vejam só, saiu uma matéria sobre o tema, falando que o exame de corpo de delito do marido da Joyce sai hoje. E é uma coisa que pode criar problemas. E você vê que a Joyce, ela tá fazendo de tudo para falar que o marido dela não tem nada, sabe? Nada. Não foi ele é um ótimo marido e tudo mais. Aí falou que deve sair ontem. A primeira matéria saiu às 6 da manhã. Também no Globo, 3 matérias do Globo. Às 5h35, ó, dei um zoom, às 5h15, a matéria foi atualizada às 5h35. 20 minutos depois eles atualizam. Cacai já tá dando entrevista no Globo. Já tá dando entrevista pro Globo. No mundo de hoje, né? No mundo de hoje, já tá mais do que claro que qualquer questão jurídica que envolve políticos, a mídia tem um certo impacto na situação. Não só políticos, né? Assim, coisas que tomam repercussão nacional. O que foi que a primeira matéria falou? O Cacai já tá trabalhando. Você acha que essa matéria aqui é o quê, gente? Você acha que essa matéria é o quê? Você acha que essa matéria já não tá no valor do pagamento do Cacai? Você acha que o Cacai já não tem um contato, sabe? Sei lá, talvez da Camila Zarur ou de alguém no Globo, falar, ó, solta a matéria aí no Globo. Qual foi a matéria anterior? Exame de corpo de delito da Joyce sai hoje. O que é que Cacai fala? Contratado por Joyce, Cacai diz que a investigação sobre agressão à deputada não cabe ele nem a deputada. Nesse negócio de delito, não cabe a gente investigar. Vamos parar desse assunto, vamos começar a acalmar. Não quero ser um advogado atuante na investigação. Não cabe ao advogado fazer a investigação e nem a Joyce. É claro que ela, como vítima indignada, às vezes toma uma série de atitudes, é normal. Não, às vezes ela se passa. Já começou a fazer um discurso para preparar, né, uma mudança no comportamento da Joyce. A Joyce estava falando demais, se contradizendo, se contradisse várias vezes. Teve até a própria matéria da CNN, né, que ela falou o seguinte, ela encontrou um objeto, né, não identificado, quase um OVNI, arrumando a casa para receber os jornalistas. No final da mesma matéria, ela disse que encontrou o objeto depois que os jornalistas saíram. Se contradiz. Então lá, ó. Mas o que eu quero é exatamente isso, baixar a bola e deixar que a polícia atue, disse ao Globo.
A deputada já foi ouvida, esclareceu que, embora tenha vários desafetos em função de sua postura política e de ter sérias dúvidas se as graves e múltiplas lesões foram realmente fruto de queda, ela explicitou que não seria leviana em apontar absolutamente nenhum suspeito. Olha só, né? Ela já falou, Joyce, para com essa porcaria de querer ficar dando chiliquezinho para dar a entender que foi o governo que fez. Isso vai dar ruim para você. Já tá aqui o Cacai, ó, baixando a bolinha. Baixando a bolinha. Já tá trabalhando, amigo. Só volta no final de semana, mas já tá aqui. Por quê? A questão da Joyce tomou repercussão nacional, tá todo mundo comentando. Durante o julgamento, vai estar todo mundo assim de olho. Vamos baixar a bola. Cacai já vai conversar com a galera. Aí você vê, ó. Cacai, que está em Nova York, foi procurado pela própria deputada, com quem ele já tem uma relação antiga. O advogado afirmou que, além da Joyce, já conversou com o Lira sobre o caso e disse ter total confiança na polícia. E aí? Você tem um advogado que tem um telefone do Lira, que liga pro Lira, solta a matéria no Globo e tudo mais? Você entende como a comunicação é algo importante? E aí você junta isso daqui, para mostrar, né, que o governo, sim, vem melhorando. Onde estava Bolsonaro ontem? Na verdade, aqui foi gravado ainda na quinta-feira, mas foi ao ar no dia de ontem. O Ratinho fez uma entrevista aí com o Bolsonaro, entrevista exclusiva, entrevista boa. O Ratinho fala para milhões de pessoas no Brasil, milhões de pessoas, tratou de diversos temas, desde o voto auditável, Brasil, falando de várias e várias coisas. Várias coisas. Pandemia, sabe? Quando é que as coisas vão melhorar? Imunização. E tá lá, o Eduardo Bolsonaro comentando. Entrevista exclusiva, Ratinho entrevista o presidente Bolsonaro em uma conversa sobre o futuro do Brasil. Boa, serena, boas perguntas. É importantíssimo isso. Finalmente, está indo, sabe? TV aberta. Peraí, não só TV aberta, né? Deixa eu ver se eu botei aqui. Ele também foi nas rádios, eu já ia comentar, mas vamos continuar aqui, né? Aí você vê, ó. Foi no Ratinho, já teve repercussão. Bolsonaro volta a falar sobre fraude na urna em entrevista ao Ratinho. Lá e tudo mais. Na gravação que durou cerca de 1 hora, Bolsonaro falou ainda sobre o ritmo de imunização no Brasil e sobre a reforma tributária. Falou de outros temas. A entrevista vai ao ar por volta das 22 horas. Importantíssimo. Não dá mais pra ficar, né, só falando no cercadinho, porque só quem escuta a maior parte do tempo são os convertidos. Eu, você, seus irmãos, sua mãe, seu pai, galera assim que já é bolsonarista. Isso é importantíssimo. E aí sobre a live de Bolsonaro você vê, tá todo mundo falando que é patética, é inútil, não serve pra nada, né? Tô dando risada, Bolsonaro é um moleque. Agora você vê, é uma coisa que é tão inútil, que não serviu pra nada, que não tem prova nenhuma, que agora uma entidade quer derrubar a live de Bolsonaro. A Associação Brasileira de Mídia Digital acusa o presidente de inventar falsas vulnerabilidades. Quer tirar a live do ar. Não era uma live inocente, né? Agora já quer tirar do ar. Quem tem medo. E teve esse comentário aqui nas redes, é um cara que já é relativamente conhecido, Coisa Nobre, um cara aí da esquerda. Ele fez um comentário que eu achei interessante, né? A Tsuki trouxe, fala o seguinte, ó, se Deus quiser, irá sim e sem a facada, né? Chora mais. O Snob tá falando o seguinte, ó. Esse desgraçado vai se reeleger. Essa live é a facada de 2022. Se viagem no tempo é possível, eu não sei, mas que um brasileiro jamais teve acesso à máquina do tempo é certeza. Essa live prova isso. Parece que a live teve um impacto aí bem positivo, né? A ponto de fazer o pessoal aí da esquerda ficar aterrorizado. E aí que eu tava aqui, né? A ordem ficou fora, mas tá de boa. O Bolsonaro tava lá ontem. Mais uma vez, todo dia agora, de segunda a sexta, nosso presidente tá dando aí uma entrevistinha rápida, 10, no máximo meia hora, pra alguma rádio. Tava lá ontem na Rádio 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Olha aí. Vem melhorando, comunicação vem melhorando. Ainda faltam as entrevistas nacionais, mas sem sombra de dúvida, não dá mais para falar que o governo agora não tá dando um enfoque muito mais sério à comunicação. Muito mais sério, muito mais sério. E aí vejam só, vamos falar um pouco sobre o voto auditável, né? A live foi para isso, para mostrar a importância que precisamos ter o voto auditável. Vamos ter manifestações aí amanhã, espero que vocês possam comparecer. E aí, isso já teve uma repercussão, tá todo mundo comentando sobre o tema, e algumas figuras bem relevantes estão comentando, Lira e o Gilmar Mendes. A matéria da Folha de São Paulo fala o seguinte,
Um dia, após live de Bolsonaro, Lira afirma não ver chance em PEC do voto impresso. Abre aspas. Conversa fiada, tem que parar, diz Gilmar Mendes. Presidente da Câmara afirma confiar no sistema atual. Ministro do STF vê em discurso bolsonarista intenção escondida que não é boa. Tá lá. Na avaliação de Lira, o texto que não terá apoio suficiente para chegar ao plenário. A questão do voto impresso está tramitando na comissão especial. O resultado da comissão impactará se esse assunto vem ao plenário ou não. E o que é que Lira termina falando? Na minha visão, tudo indica que não. Teoricamente, hoje, sábado, dia 31 de julho, o voto auditável não seria aprovado na comissão. O comentário foi feito em uma live realizada pelo Conjuc e também teve a participação do Gilmar Mendes. E o Gilmar também falou umas coisinhas. A comentar sobre o tema, Gilmar disse que considera que a discussão sobre voto auditável é uma falsa questão, que esconde outras intenções. Aí tá lá, ó. Essa ideia de que, sem voto impresso, não podemos ter eleições ou não vamos ter eleições confiáveis, na verdade, esconde talvez algum tipo de intenção subjacente, de uma intenção que não é boa. O ex-presidente do TSE disse que é preciso parar de conversa fiada e sugeriu que, diante das desconfianças, os defensores do voto impresso deveriam pedir a volta do voto manual. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Gilmar? Na boa. Aí ele fala, se de fato nós temos certezas que não há problema no voto impresso, seria melhor voltar para o voto manual, que nós tivemos inúmeros problemas. É assim, né, meio injusto, meio desonesto esse tipo de comentário, né? E no final ele termina falando, ó, claro, que todos nós somos favoráveis à auditabilidade da urna, queremos que seja auditável, e ela é. Bom, vários especialistas, alguns pareceres, inclusive a Polícia Federal, discordam do ministro do Supremo. Mas, né? Fazer o quê? E aí, não só o Lira diz que não vê, né, um cenário favorável para aprovação, como, segundo o levantamento do Globo, no dia de hoje, na verdade de ontem, né, foi feito um levantamento com 18 presidentes de partidos e 14 estão contrários. 18 presidentes de partido foram questionados se eles estão a favor ou contra do voto impresso auditável. 14 são contrários. Entre os presidentes de partido entrevistados, 14 se mostraram contra a aprovação do voto impresso, uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Dos favoráveis, 3 são aliados às pautas do governo, enquanto um não é aliado com o Palácio do Planalto. Os presidentes de siglas defensores da urna eletrônica afirmaram que o melhor método de votação no Brasil, da urna eletrônica, afirmaram que é o melhor método de votação no Brasil por ser ágil, seguro e um exemplo de modernidade para o mundo. Que mundo, né? Quais países que usam, né? Não adianta comentar. Apertei o botão de voltar. Aí vejam só. Olha isso daqui. A gente vai começar a falar de CPI. Vamos começar a falar de CPI. Pode parecer que não. Live de Bolsonaro com mentiras sobre urnas. Mentiras, ó. Quem que tá... Segundo a Folha de São Paulo, foram mentiras. Vocês acham que Bolsonaro mentiu? Na avaliação de vocês, com o que vocês assistiram, com o que ele apresentou. E, sei lá, vocês secaram também, né? O lado da mídia, né? O outro lado da narrativa, mas tudo bem. Mas a Folha de São Paulo já garante que foram com mentiras. Teve especialista misterioso e gabinete do ódio no bastidor. Lá vem o gabinete do ódio de novo. Quando o presidente Jair Bolsonaro entrou na biblioteca do Palácio da Alvorada, minutos antes, nesta quinta, jornalistas que aguardavam do outro lado do recinto começaram a cochichar entre si. Abre aspas. Vocês sabem quem é a pessoa com ele? Perguntou o repórter. Não. Conhece esse homem que vai participar da live? Disse outro. Nunca vi. Que era um clima, assim, de suspense. Naquele momento, já estavam na sala diversos auxiliares do presidente, incluindo ministros e integrantes do chamado Gabinete do Ódio, entre eles, Técio. Até hoje eu quero saber quem são os membros do Gabinete do Ódio e as provas que existe um. Que toda matéria que fala, só se fala desse tal desse Técio. É o Técio pra cá, o Técio pra lá, o Técio pra cá, o Técio pra lá. Também acompanhava os preparativos o assessor especial Técio, integrante do Gabinete do Ódio.
e considerado o principal preposto do vereador Carlos Bolsonaro na equipe do presidente. Integrante do gabinete. Meu Deus, já tá dando assim, né? Já tá partindo do pressuposto que existe um gabinete do ódio. O chamado gabinete do ódio é responsável por parte da estratégia digital bolsonarista. Integrantes do banco ideológico são investigados pelo STF por envolvimento com perfis de apoio a Bolsonaro nas redes sociais que estimularam os atos antidemocráticos em 2020. Aí, junta com essa outra matéria. A gente vai chegar na CPI. Provas que Bolsonaro diz que apresentará saíram de vídeo de Naomi Yamaguchi, irmã de Nise. Grace, que usou apenas o nome de Naomi, é irmã da médica Nise Yamaguchi, convocada para depor na CPI por atuação no chamado gabinete paralelo da presidência da República durante a pandemia. Olha só, a live de Bolsonaro contou com mentiras, né, que mentiras são investigadas em 2 âmbitos, pelo menos. CPMI das fake news, que agora se juntou com a CPI da pandemia, e no inquérito das fake news do STF, que também já está se juntando com a CPI. A irmã da Nise está na CPI, o chamado gabinete paralelo, que seria uma espécie de gabinete do ódio que atuou durante a pandemia. E ainda tem na live também o gabinete do ódio. Olha só como tudo se junta. Olha como a mídia vem trabalhando para unir os amiguinhos. Aí você vê. CPI quebrará sigilo bancário de 11 sites que disseminam desinformação. A CPI pretende avançar as investigações, na volta do recesso, sobre sites que disseminaram notícias falsas ou descontextualizadas contra a imunização e a favor do tratamento precoce. Durante a pausa de julho, técnicos da comissão fizeram um levantamento de alguma dessas páginas, chamadas por senadores como sites que disseminam desinformação. E aí apontam pelo menos 11 sites. A ideia da cúpula é votar, na volta dos trabalhos, a partir da próxima semana, requerimento de quebra de sigilo bancário de pelo menos 11 desses sites. A ideia é saber como eles se financiam. Seguir o rastro do dinheiro para tentar usar a narrativa do dinheiro para falar, eles são pagos para divulgar mentiras. E vir atrás de quem está pagando. Vai ser aquela confusão, né? Por ora, os parlamentares optam por não revelar os nomes dessas páginas. O temor é que a divulgação prévia dos donos dos sites agirem para atrapalhar as diligências. Depois de páginas, a CPI pretende investigar ações sobre canais, perfis em redes sociais e influenciadores digitais, que também disseminaram desinformação. Isso vai dar confusão, pessoal. Isso vai dar confusão. E eu quero ver o que é que o pessoal vai fazer para tentar realmente, né, impedir que mais abusos aconteçam. CPI quer apurar distorção de dados da pandemia em publicações da SECOM. Olha só, o governo aí também está mentindo, né? O Alessandro Vieira também solicita registro como e-mails sobre encomenda, realização, entrega das postagens, o nome de quem redigiu e aprovou os materiais, métrica de auditagem, isto é, estatísticas que mostram o alcance de pessoas e o engajamento, curtidas, comentários e compartilhamentos, por exemplo. Vai vendo, né? Vai vendo. Olha a maldade que esse pessoal tá planejando. Aí os membros da CPI, né? A CPI volta agora. E o pessoal tá dando entrevista já tá dando um recadinho pro governo. Vejam só. A CGU vem a público. Destrói a narrativa. Controladoria Geral da União. Grupo responsável, né, por auditar, sabe? Se teve superfaturamento, se não teve. Os contratos, falou que não teve superfaturamento. Mas não adianta. A CPI não liga, porque eles sabem mais do que a CGU. E ainda diz o seguinte, ó. CPI rechaça a tentativa de esvaziamento feita pelo governo. Não é feita pelo governo. A CGU é um órgão de Estado, não um órgão do governo Bolsonaro. O relator, Renan Calheiros, rechaçou a possibilidade da investigação ter perdido o sentido. Perdeu o sentido. Seria muito bom se a CGU tivesse investigado lá atrás. Se tivesse acontecido, não haveria nem CPI. É sério que não haveria CPI?
A CPI começou pelo que aconteceu no Amazonas. Renan, tá com problema de memória, amigo? Agora, não. Agora é tarde. Ela vai apenas colaborar nesse trabalho de fôlego que está se fazendo. Nós temos mais informações do que tínhamos no início e vamos apurar em todas as direções necessárias. O uso político, né, tá escancarado. Na mesma linha, Omar diz que o governo demorou muito para averiguar o que o Brasil já sabia por meio da CPI. Foi mesmo? O que a CGU e o ministro Queiroga falaram, nós já sabíamos há muito tempo. Demorou bastante, né? E ainda tem servidores que continuam nos mesmos cargos e que ajudaram a fazer esse tipo de coisa. Nenhum único real foi gasto. O contrato, não existe superfaturamento. E caso exista qualquer tipo de irregularidade, qualquer coisa que seja, o pagamento estava atrelado à entrega. Ou seja, se não entregasse nada, jamais teria um centavo destinado. Mas o importante é manter a narrativa e estão utilizando o quê? O Globo. Porque a CPI funciona também, né, como se fosse um tribunal inquisitorial, diga-se de passagem. Então estou aqui fazendo o trabalho, né, o braço jurídico. Outro integrante, o Otto Alencar, fez cor a Renan e Omar e deixou claro que a comissão dará sequência às apurações. Nada vai fazer a CPI recuar. O governo cancelou o contrato, passando um recibo do que estava errado. E quem identificou fomos nós. A comissão mostrou que o governo ia fazer uma compra e que tinha corrupção no contrato. Que corrupção, meu amigo. Sabe, eu quero entender onde que as coisas... Em que planeta, sabe, eu estou vivendo. Porque eu acho que eu que estou no planeta errado. Eu devo estar na Lua, ou talvez em Saturno, né? Sei lá, Plutão não é um planeta, devo estar lá. Porque eu não consigo entender o que é que os senadores estão falando. E aí o Renan Calheiros pede auxiliares balanço de documentos da CPI. Estão vendo, gente? O pessoal não parou de trabalhar. Imagina a vontade que vão voltar, né, agora depois do recesso. O objetivo é mapear o que o colegiado ainda precisa para cobrir brechas da investigação para que a CPI vá atrás das informações na volta do recesso. O balanço também servirá de auxílio para que o Renan e outros senadores relembrem o que a comissão descobriu e possa fazer conexões com os fatos novos que surgirão. E aí, vejam só. Ciro Nogueira, né? Um dos objetivos dele é tentar acalmar o Senado, acalmar aí os ânimos na CPI e tudo mais. E a imprensa aqui, o Metrópolis, informa que ele já procurou Renan Calheiros. Novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já procurou Renan nesta semana para conversar. A coluna apurou que Ciro ligou e mandou mensagens para o colega senador algumas vezes desde terça, dia em que foi confirmado como novo ministro-chefe da Casa Civil. O objetivo do ministro é tentar diminuir a tensão na CPI. Renan, porém, está passando o recesso em Alagoas e só deve retornar a Brasília na próxima segunda-feira. E aí, né? Eu sempre falo, e aí? No início do vídeo eu falei para vocês. Tinha uma matéria que ia deixar vocês felizes. Matéria importantíssima. Tire print dessa matéria. Tire print. Mande para os seus amigos. Mande para as pessoas, principalmente da oposição. Comente com ele e fale assim, cara, olha só o Estadão, um veículo aqui, o crítico do governo, entrevistou 3 advogados criminalistas, sabe? Não é qualquer pessoa aleatória, pessoas da área, entendidas. Não é nenhum bolsonarista que está falando isso daqui, não é nenhuma pessoa de direita. Saiu no Estadão. E é uma matéria analisando o seguinte. Vejam só. CPI. Já é possível falar em responsabilização criminal? Tem crime? Tem alguma responsabilização criminal? E vejam só. A matéria começa explicando que no âmbito do direito criminal, para que um fato seja considerado criminoso, é preciso que a conduta praticada se enquadre com exatidão a um dos delitos previstos no Código Penal. É sob essa ótica que analisamos o que foi apurado até agora pela CPI. Tá no Código Penal? Tá lá o artigo? É crime mesmo? Vamos analisar. Advogados. E Estadão, veículo de oposição. Em relação ao tratamento precoce, um dos crimes em apuração é charlatanismo, que seria lá o artigo 283 do Código Penal.
praticado por quem recomenda ou anuncia a cura da doença por meio ignorado pela medicina, passando a ideia de tratamento plenamente eficaz. Só que, olha só, a conduta que poderia se adequar nesse delito seria o quê? Promover o uso de medicamentos polêmicos como medicações eficazes para o tratamento da pandemia. Muito embora não houvesse estudos científicos nesse sentido. Só que, nesse caso, torna-se relevante provar que o tratamento anunciado é rejeitado pela ciência médica e, em caso positivo, se o presidente, ao anunciar tal medicação, tinha convicção de sua ineficácia. Só assim estaria configurada a intenção de praticar o crime. Ou seja, não tem crime. Não tem crime. O que é que a própria grande imprensa fala? Sem comprovação. Recomenda sem comprovação. Recomenda sem comprovação. Tem que mostrar que é o contrário. Tem que comprovar que não funciona. Já comprovou que não funciona? Não. A ciência já rejeitou completamente? Ainda não. E além disso, teria que provar que o Bolsonaro tinha completa convicção que ele é ineficiente e ele fez de propósito. Primeiro ponto, que querem derrubar o governo, não tem crime. Depois, outro crime relacionado a esta linha de investigação seria a usurpação da função pública, 328, artigo 328, pela suspeita da existência do que ficou conhecido como gabinete paralelo, composto por um suposto grupo de aconselhamento ao presidente fora da estrutura oficial do governo, que teria, em tese, usurpado as funções do ministro da Saúde. Mas o crime, então, seria praticado por eles, não pelo presidente. Se existe um gabinete paralelo e tudo mais, usurpou funções, o crime são das pessoas e não do presidente. Mais motivo aí, né, pro Renan chorar de raiva. Em última análise, quem decide é o próprio presidente, pouco importando de onde estão vindo os conselhos que ele acata. Seria diferente se os integrantes do tal gabinete estivessem praticando atos como se ministros da saúde fossem, o que aí sim seria o que aí sim poderia ensejar a prática do crime. Muito embora a existência do gabinete, se confirmada, seja fato moralmente reprovável, não configura um ilícito penal. Se existir um gabinete, comprovar que existe, cara, é moralmente reprovável, no máximo. Crime? Não é crime. Não é crime. Não é crime. O que é que essa CPI quer fazer? Quais são os crimes que o Randolph arrota o tempo todo falando que já encontrou? Já em relação às supostas irregularidades nas negociações na compra de imunizantes, a partir dos depoimentos dos irmãos Miranda, olha só, surgiram indícios da prática de crime de prevaricação. Especificamente no contrato da Covaxin. Ocorre que, para que o crime se configure, não basta o presidente ter se omitido do seu dever funcional. É necessário que o tenha feito com um fim específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o qual pode ser de qualquer natureza, patrimonial, material ou moral. No entanto, até o momento, não foi possível fazer essa identificação. Não foi possível fazer essa identificação. Chora mais. Chora mais. Também tem se falado muito no crime de corrupção, em razão aos fatos apurados na CPI. Não há indicativos nesse sentido. Talvez estejam utilizando o crime de corrupção de forma atécnica, referindo-se a qualquer prática delituosa envolvendo valores. Tecnicamente, não estão utilizando a palavra corrupção de forma técnica. Não há indicativos. Mas os senadores do G7 estão arrotando, né? Já encontramos corrupção, crime de corrupção. O crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, se dá quando um funcionário público solicita ou recebe valor indevidamente em razão de sua função. Nesse caso, é
irrelevante se o funcionário efetivamente obtém a vantagem devida, bastando a solicitação ou aceitação da promessa dessa vantagem. O fato da compra da Covaxin não ter se concretizado por si só não impede que o crime tenha sido cometido. Contudo, porém, entretanto, todavia, não há informações suficientes de qualquer ação do presidente nesse sentido até o momento. Não tem. Pelos fatos até aqui apurados, ainda é cedo para falar em responsabilização criminal do presidente, sendo necessários mais elementos para delimitar a sua conduta. O descontentamento de grande parte da população com a gestão atual do governo na pandemia é compreensível, bastante significativo, mas não suficiente para lhe imputar a prática de crime na justiça ordinária. Não é porque a comunada, os petistas, o Lula, não gostam do governo que isso dá o direito falar que o governo praticou crimes. Deve-se ter em mente que o direito criminal é instrumento utilizado como último recurso, por isso são exigidas mais provas e convicção do envolvimento de uma pessoa em um delito para uma condenação criminal. Trata-se de garantia de todos os cidadãos. Nada impede, contudo, que seja dado seguimento pelo Congresso em um dos diversos pedidos de impeachment, em face de Jair Bolsonaro por cometimento de crime de responsabilidade. Eis que se estaria diante de um juízo político e não jurídico. É isso que é a CPI. É uma corte política. Uma corte política que não julga, segundo aqui, a palavra dos advogados, com o peso jurídico, Não tá jogando com a regrinha, o livrinho debaixo do braço, tá? Eu vou na minha. Eles que fizeram essa regra, O regulamento é deles. O advogado falou, se vocês quiserem fazer aí crime de responsabilidade, aí vai vocês. Crime de responsabilidade é coisa política, já julga aí. Agora, criminal, não tem. Não tem. Não tem. Mas vamos esperar. Sinto aí que a CPI vai voltar com tudo, principalmente aí contra a base do governo, essa questão das fake news. Meu amigo, o pessoal não vai dar mole. Mas vamos continuar. Falar um pouquinho de 2022, vai dar tempo. Olha só esse artigo aqui, Sérgio Moro mandando indiretinha Ciro Nogueira, Bolsonaro, Falando o seguinte, meu artigo da semana na Cruzoé. Alguns dizem que, para se ter governabilidade, precisa-se ceder à corrupção. Bolsonaro cedeu à corrupção? Sério? Bolsonaro que tá roubando, tá fazendo coisa? Eu até entenderia se eu ceder, a pessoas que estão sendo investigadas no âmbito de corrupção. Eu até entenderia. Sérgio Moro, ele não é um bestinha, ele sabe o que escrever. Interpreto isso ao contrário. Deseja-se a corrupção, mas precisa-se de uma justificativa hipócrita. Velha técnica de neutralização da culpa comum em situações extremas. Pronto. Bolsonaro deseja. Bolsonaro deve ser, na visão de Sérgio Moro, ele deve considerar Bolsonaro um cara tão burro, mas tão burro, que ficou 30 anos sem roubar e resolveu roubar agora. Não, passou 30 anos sem roubar, agora que tá com os filhos velhos, sabe? Se tu trabalhando, paga as contas, não, agora eu vou roubar. Agora eu vou roubar, porque agora eu quero roubar. Esse cara é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Vergonha. Disso daqui, Sérgio Moro não fala. José Disseu, Carol Proner, não sei nem quem é, Juliane Furno, falarão sobre conjuntura política em podcast. O Disseu tem um podcast, gente. Viram só, Produzida pelo Brasil de Fato, o programa será semanal e discutirá a conjuntura política nacional e internacional. A edição dessa sexta falará sobre a reforma ministerial e as mudanças na legislação eleitoral pela Câmara. A esquerda tá aí, Já fazendo e pintando e bordando. Tudo bem. 2022. Demora de Bolsonaro em definir futuro partido incomoda aliados. Deputados federais da ala bolsonarista do PSL estão incomodados com a demora do presidente Jair Bolsonaro em definir o novo partido ao qual se filiará para disputar as eleições em 2022.
Nos bastidores, esses parlamentares argumentam que a demora impede o início das articulações nos estados para o pleito do próximo ano, quando terão de renovar os mandatos na Câmara. Deputados bolsonaristas, ouvidos pela coluna, relatam que prefeitos e outros aliados nos estados intensificaram, no recesso de julho, as cobranças pela definição partidária, para que possam avançar nas articulações para 2022. Com certeza, né, o partido é importante para avançar, mas dá para avançar mesmo sem o partido. Volto a falar, os deputados que estão dando chilique precisam crescer, sabe, e começar a resolver a vida deles sem depender de Bolsonaro. Não é possível, o cara tem um país para resolver, ainda tem que cuidar dos deputados. Vão e façam as suas articulações. Já é gente que está dentro da máquina. Já estão dentro da máquina. Saiu uma matéria ontem na Veja falando que perto do PP, Bolsonaro abre mão de antigo desejo na busca por partido. Está lá falando que já admite abrir mão de um requisito que antes era inegociável em sua busca por uma sigla para disputar a reeleição em 2022. O controle da legenda. Eu realmente acho o seguinte, que é quase impossível Bolsonaro ter o controle da legenda. O que ele pode ter é controle de alguns setores. E acho que isso vale lutar. Isso vale lutar. Controle de alguns setores. Estamos conversando bastante do PP, mas eu ainda volto a falar, cara, o PSL, o fundo eleitoral deve aumentar. Deve aumentar alguma coisa. Mas mesmo que não aumente, são 200 milhões de reais que Bolsonaro fez. É de Bolsonaro esse dinheiro. Você vai deixar esse dinheiro ir para a oposição gastar para o MBL. O MBL entrou no PSL, eles vão usar o dinheiro de Bolsonaro. Vai ser... Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. O dinheiro de Bolsonaro. Sei lá, tem o Julian Lemos na Paraíba que não se dá bem. Pô, não sei os termos da negociação, mas eu espero assim, né, que o Bolsonaro consiga pelo menos pôr a mão nesse dinheiro. Que articule aí, o PSL venha pra perto, pega uma parte desse dinheiro. É um absurdo. É um absurdo esse dinheiro ser usado pela oposição. Novo presidente do PP descarta a fusão com o PSL e DEM. E só trazer essa matéria, que muita gente ficou veiculando isso daí. Semana passada a imprensa soltou uma notícia dessa, que ia ter a fusão. Tava todo mundo, né, da ala bolsonarista, entre aspas, ou não sei como chamar, né, que são os apoiadores que fazem críticas construtivas 24 horas por dia, né? Eles só se dedicam a fazer críticas construtivas nas redes sociais. E pessoas que até hoje eu não sei porque as pessoas ainda acham que, sei lá, fazem parte de qualquer direita ligada ao bolsonarismo, né? É uma direita tipo MBL. Tem números. Inclusive tem um, né, que ano passado, em janeiro do ano passado, veio criar confusão comigo. Falou que eu tinha que aprender o que era lealdade, honestidade, que eu tava querendo tratar com ele pra ganhar views e tudo mais. E hoje tá aí, né? Hoje muito, na época, tentaram me cancelar. Hoje a galera tá vendo aí, tá? Quer dizer, a galera tá vendo não, né? Cada dia com menos audiência. E aí o André Fufuca, que agora assumiu a presença do PP, falou o seguinte: são 3 partidos que estão crescendo e com a expectativa de aumentar a bancada. Como vão se juntar? Até porque em caso de fusão precisa ter um comando, né? É muito cacique para pouco índio. Não vai. Questionado sobre alianças para 2022, o deputado não garantiu um alinhamento automático a Jair Bolsonaro. Né? Não é assim. O PP sempre respeitou muito a democracia estadual. Cada estado tem uma história. Declarou em 2018 para Ciro Nogueira, fez campanha para Lula e chamou Bolsonaro de fascista. E aí você vê, o PP paulista pode não apoiar a reeleição de Bolsonaro. Fausto Pinato, que o MBL diz que é da base do governo, né? Frente da Comissão Parlamentar Brasil e o país lá do chefe do Dória, declarou seu apoio à candidatura de Geraldo Alckmin para governador de São Paulo e deixou claro que não estará no palanque de reeleição de Bolsonaro. O PP também faz resistência Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Alckmin tem viajado pelo interior de São Paulo em campanha para voltar ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. É praticamente certa a filiação dele ao PSD. Tá todo mundo rodando. Tá todo mundo já trabalhando.
Quem é o candidato de Bolsonaro até o momento? É o Tarcísio. O Tarcísio pode não estar rodando o estado de São Paulo, que seria importante, né? Tem que rodar, começar a conversar com um prefeito ou outro. Mas o Tarcísio está aí, né? É obra, entregando obra, aparece na TV, todo mundo fala dele, o que é importante. Os outros candidatos aí que possam vir, sei lá, concorrer pela direita, exemplo, sei lá, o Luiz Felipe de Orlando de Bragança, muito se aventou sobre o nome dele. Se ele não tá rodando ainda, tá perdendo tempo. Ah, o Luiz vai crescer como senador. Bom, se ele também não tá rodando, já tá perdendo tempo. As eleições já começaram. Ciro Nogueira quer filiar 4 ao PP. 4 ministros. Quem seriam eles? Fábio Faria. Esse aí, basicamente certo. Ele já deu entrevista falando isso daí. Tereza Cristina. Tarcísio e Rogério Marinho. E a matéria fala o seguinte: a situação mais sensível é a dos 2 ministros do Rio Grande do Norte, porque o Fábio Faria e o Rogério Marinho querem o comando do PP no estado e ambos são pré-candidatos a senador na única vaga da bancada que estará em disputa em 2022. Para 2022 é uma única vaga para o Senado. E aí vai ter briga para ver quem vai ser senador. Rogério Marinho deixou o PSDB e Faria recebeu a promessa do Kassab que não criará problemas para ele sair do PSD. Esperar para ver. E aí vejam só, PSD que está falando do Kassab. O Paz, que é no Rio de Janeiro, está operando aí pro Lula, convida mulheres para disputar eleições do ano que vem. Desde o mês passado, que ele também é o presidente estadual do PSD no Rio de Janeiro. Paz é peça no plano nacional do Kassab de lançar candidato à presidência da República no ano que vem, fora da polarização Jair Bolsonaro e Lula. Balela, né? Tudo amigo do Lula. Eduardo Paes tem dito, até para quem não o pergunta, que seu candidato será Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB e que ainda irá se juntar ao partido. Você está falando ao governo, mas não vai ser governador. Ele vai ser o vice do Marcelo Freixo. Na busca por filiados para o PSD, Paes fará uma reunião nesse domingo com pelo menos 40 mulheres. Pessoas aí com certa influência, né? A ideia é que saia desse grupo alguns nomes menos óbvios como opção de candidatas a deputadas estaduais e federais na chapa do PSD. Os nomes são tratados com certo sigilo por integrantes do partido justamente para não gerar expectativa e principalmente a cobiça de adversários. Querem nomes, quer crescer, tá lá, ó. O sonho do PSD no Rio é eleger 10 federais e 10 estaduais. Tem meta, já estão trabalhando para isso. Eleição começou, pessoal, eleição começou, já tá a 1000. Olha essa matéria aqui. Cláudio Castro, governador atual do Rio de Janeiro, vem para a reeleição. Castro fará rodada de inaugurações no interior do Rio de Janeiro. Tá rodando o estado. Na disputa pelo governo do Rio, os votos da Baixada Fluminense e das maiores cidades do interior são tidos como fundamentais para uma campanha vitoriosa. Ele vai rodar aí, inaugurando obra, iniciando obra e tudo mais. O cálculo do seu gabinete é que até o momento já são 12 partidos no arco de alianças para 2022. Até o momento, Cláudio Castro é o candidato da família do presidente Jair Bolsonaro para disputar o governo do Rio no ano que vem. Por que eu quero falar disso daí? Rio de Janeiro, a priori, até o momento, o Cláudio Castro é o candidato. Assim como Bolsonaro viaja e algumas pessoas vão com ele, as pessoas do Rio de Janeiro deveriam pensar em colar aqui. Colar, não assim, né? Ligar a imagem no Cláudio Castro, mas colar junto nesses rolé. Vamos dar o rolé junto. Tem lá obra? Vai. Quem não é visto não é lembrado. E fiquem de olho, porque ele vai levar equipe de secretários. Com certeza o Cláudio Castro vai querer colocar os nomes dele. Deputado estadual, federal, é governador, tem a máquina na mão. Vai ajudar a eleger uma galera. Nosso político também tinha que colar aqui, ó, marcar território. Vai inaugurar obra? Vai junto, aparece lá. É deputado estadual? Vai lá. No Rio de Janeiro tem quem? Por exemplo, sei lá, tem o Jordi. Vai lá, Jordi. Vai deixar o Cláudio Castro levar o mérito, até porque eu tenho certeza que muitas das obras deve até ter dinheiro federal, né? No meio aí, vai lá, dá um oi pra galera. Eleição começou, gente. Eleições já começaram, né? E por hoje é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida compartilhada, não preciso nem pedir, né? Se inscreve no canal, torne-se membro e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Fui!